Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Cidadão Celestial. Uma grande alegria poder recebê-los aqui para juntos nós tirarmos um tempo e estudarmos a Palavra de Deus. Faz um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui no canal rebatendo críticas e acusações que são feitas contra a igreja na qual eu pertenço, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde com certeza você, independente se for membro ou não da Igreja Adventista, já ouviu falar que a nossa igreja é considerada uma seita. E ali eu gravei esse vídeo aqui, vou até deixar ele disponível aqui para quem quiser assistir, dizendo que é uma grande injustiça as pessoas dizerem que a nossa igreja, a igreja na qual eu pertenço, a Igreja Adventista, é uma seita, porque a nossa igreja não tem nenhuma característica de seita, muito longe disso. E o ponto principal da minha argumentação para mostrar para as pessoas que a minha igreja não se trata de uma seita, é o fato de que tudo é feito de forma muito aberta na nossa igreja. Os nossos cultos são abertos. A Igreja Adventista ela tem um canal de televisão, a Novo Tempo, talvez você já deva ter ouvido falar, onde ali são apresentados sermões, estudos bíblicos a respeito das crenças fundamentais da nossa igreja. A nossa igreja tem um material chamado um livro Nisto Cremos, que contém as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, onde todas as pessoas podem adquirir essa obra, pode até baixar o PDF de graça na internet e estudar todas as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, por esse fato e por outros também, é muita injustiça as pessoas virem a público, em canais do YouTube, em debates, acusar a Igreja Adventista de ser uma seita. E é interessante que nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina dos jovens desse trimestre. O tema é apologética. O que é apologética? Apologética, aqui na introdução da lição, está dizendo que é a arte de explicar por que nossa fé é coerente com lógica e respeito. E isso os adventistas têm feito muito. Pois são muitas as acusações falsas que são feitas e levantadas contra a Igreja Adventista, e os nossos pastores, os nossos teólogos e membros leigos, assim como eu não sou pastor, não sou teólogo, mas sou um membro considerado leigo da igreja, que tem estudado a palavra de Deus, tem estudado as doutrinas da igreja e apresentado para as pessoas a fim de derrubar essas acusações. E aí as pessoas ficam dizendo, a Igreja Adventista é uma seita, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Mas muitas pessoas que fazem essa acusação sequer sabem o que é seita. É interessante, a gente parar para pensar nisso. O que é uma seita? Eu fui buscar uma definição de seita e eu encontrei essa daqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz o seguinte: uma seita é um grupo de pessoas que segue uma doutrina, ideologia ou líder, geralmente se diferenciando de uma religião principal, com crenças particulares e muitas vezes organização fechada ou autoritária. Então aqui é uma definição de seita, É uma seita se caracteriza por esses pontos aqui. Então você veja que a Igreja Adventista já não pode ser considerado seita, porque ela não é uma organização fechada ou autoritária. Muito pelo contrário, nossa igreja é uma organização aberta. Todas as pessoas que quiserem frequentar os nossos cultos, mesmo que forem de outras denominações, são muito bem-vindas, são bem recebidas nas nossas igrejas. Existem milhares de igrejas adventistas espalhadas pelo Brasil. Provavelmente você que está me assistindo deve ter uma igreja, se não no seu bairro, mas na sua região, aí com certeza deve ter uma igreja adventista. E se você quiser visitar uma igreja adventista, você vai ver que a Igreja Adventista ela é uma organização aberta. E também não é uma organização autoritária, porque aqueles que querem fazer parte da membresia da igreja vão receber estudos bíblicos para que possam entender a doutrina da igreja antes de passarem pelo batismo. O batismo, digamos assim, é a entrada da pessoa como membro da Igreja Adventista. Então a nossa igreja ela tem algumas doutrinas que são
doutrinas distintivas, que a maioria das igrejas cristãs não seguem, porém, são doutrinas bíblicas, como, por exemplo, a guarda do sábado. Então, muitas pessoas criticam a igreja adventista porque é uma igreja que ensina a guarda de um dos mandamentos da lei de Deus, que é o quarto mandamento, o sábado, mas essa é uma doutrina bíblica. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento você tem vários textos que falam a respeito da santidade do dia de sábado. E existem outras doutrinas distintivas também, como por exemplo o juízo investigativo. Nós acreditamos que em 1844 iniciou-se o julgamento final da humanidade. Esse julgamento ele é necessário antes da volta de Jesus, e no momento que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial, iniciou-se essa fase do juízo de Deus. Mas essa é uma doutrina bíblica também. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vê que tudo que era feito no santuário era uma sombra e um tipo da obra de Jesus, tanto da sua morte na cruz, quanto da sua obra sumo sacerdotal no santuário celestial. Então, apesar de serem doutrinas distintivas, ou seja, doutrinas que a nossa igreja defende e que são diferentes da grande maioria dos cristãos hoje, mas são doutrinas bíblicas, não são fora da palavra de Deus. Então, aqui na lição da Escola Sabatina desse trimestre, eu achei muito interessante o estudo que nós fizemos da lição de número 12, que está falando sobre seitas apocalípticas. Aí aqui na lição de segunda-feira está falando o seguinte: seitas versus igreja apostólica. Aqui está dando algumas características de seitas ali no sentido negativo da palavra, né? Segundo essas características que eu mencionei aqui, organizações fechadas, autoritárias, comparando com as características da igreja apostólica, a igreja fundada ali por Jesus Cristo e pelos apóstolos que deram continuidade a essa obra. E é interessante notar que a igreja cristã, os primeiros cristãos, também eram chamados de seitas. Olha só que coisa interessante, né? Quando a gente vai para o livro de Atos, no capítulo 24, no verso 14, ali Paulo estava se defendendo de um julgamento ali no qual ele estava participando, e ele vai dizer o seguinte: porém, olha só esse texto que interessante, Paulo ele diz: porém, confesso ao Senhor que segundo o caminho que a chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Então, no seu argumento ali, na sua fala, o apóstolo Paulo está dizendo que ele segue o caminho a quem chamam de seita. Por que era chamado de o caminho, né? Porque o Senhor Jesus Cristo ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles eram chamados de uma seita, né? Da seita o caminho. Agora, quais são as atitudes de líderes de seitas e os princípios que guiavam a igreja apostólica? Aqui a lição apresenta 6 atitudes, né, de líderes de seitas. Você vai ver que a igreja adventista do sétimo dia ela está muito longe de todas essas características aqui. Eu vou ler e vou fazer alguns comentários. O primeiro, abuso de autoridade. Líderes de seitas exigem obediência cega e se colocam acima de qualquer crítica. E Jesus faz o oposto. Ele liderava servindo e alertou contra o uso autoritário do poder. A igreja adventista do sétimo dia, na igreja adventista do sétimo dia não existe abuso de autoridade. Nós temos os nossos pastores. Normalmente os pastores eles não ficam fixos em uma igreja só. A igreja adventista é uma igreja organizada, e os pastores eles normalmente se dividem entre uma ou mais igrejas de um determinado distrito. Eu, por exemplo, eu congrego na igreja 9 de julho, o nome da igreja é 9 de julho por conta do bairro ali da rua onde fica, no distrito de Ferraz de Vasconcelos, que é a cidade onde eu moro. E o nosso pastor, ele é pastor das 6 igrejas do distrito. E a cada 5 anos, há um rodízio de pastores. O pastor ele não fica fixo num distrito
mas ele muda para outro distrito e vem um pastor novo para dar continuidade ao trabalho. Normalmente quem fica fixo nas igrejas são os anciãos e os demais líderes de departamento, que são aqueles que lideram a igreja na ausência do pastor e o auxiliam também. Porém, esses líderes, a gente chama de departamentais ou anciãos, eles passam por um processo de elegibilidade através de uma comissão que se reúne todo final de ano junto com o pastor e junto com os demais membros da igreja local para poder votar a continuidade ou a troca desses líderes. Então você veja que a igreja adventista é uma igreja que ela segue as orientações da palavra de Deus, de organização. Você vai ver que lá em Atos capítulo 6 são eleitos diáconos, e a eleição desses diáconos ela é feita pela igreja. Você veja que quando havia controvérsias doutrinárias, eles se reuniam em concílios para decidir o assunto, como está escrito lá em Atos capítulo 15, a controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Então é dessa forma que a igreja ela age, não com abuso de autoridade por parte dos seus pastores ou líderes. E se isso acontece, que eu particularmente estou há mais de 10 anos na igreja, eu nunca vi acontecer, mas isso acontece, existem comissões que se reúnem para tratar o assunto de forma justa e equilibrada, seguindo o manual da igreja. A igreja adventista ela tem um manual onde todas as diretrizes são, as decisões são tomadas com base nesse manual. Então a igreja adventista não pode ser considerada seita por conta de abuso de autoridade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é as seitas elas fazem com que os seus membros fiquem isolados do mundo. Então olha só, muitas seitas afastam seus membros das suas famílias e dos amigos, criando uma bolha fechada que favorece o controle e o segredo. Mas Jesus ensinou que seus seguidores devem estar no mundo sem se moldar a ele. A igreja adventista age muito distante disso daqui. Por isso não pode ser considerada uma seita. A igreja adventista é uma igreja que ela promove trabalhos evangelísticos com toda a comunidade. Nós temos, por exemplo, programas como Quebrando o Silêncio, onde a igreja promove passeatas, distribui materiais informativos, alertando contra o abuso sexual, contra mulheres, crianças e vulneráveis. A igreja adventista do sétimo dia ela promove feiras de saúde, dando orientações com base na palavra de Deus e como as pessoas devem cuidar melhor do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. A igreja adventista ela tem os clubes de aventureiros e desbravadores, que são voltados a atividades para as crianças e adolescentes, e todas as crianças do bairro, da comunidade, são convidadas a participar dos nossos clubes, onde há uma ênfase no desenvolvimento físico, mental e espiritual dessas crianças. E por aí vai, eu poderia ficar aqui citando uma série de programas que a igreja adventista promove e que inclusive são reconhecidos até pelas autoridades governamentais. Nós temos um outro programa, por exemplo, chamado Vida por Vidas, onde os jovens da igreja são incentivados a realizar doações de sangue periodicamente, para beneficiar, para ajudar as pessoas que estão precisando, os bancos de sangue estão precisando dos hospitais. Então a igreja adventista jamais ela se isola do mundo, ela vive presa dentro de uma bolha, isolando as pessoas do mundo. Muito pelo contrário, os nossos membros são incentivados a se envolverem nas suas comunidades e ajudar nas diversas frentes missionárias que a igreja tem. Outro item que é caracterizado pelas seitas e que passa muito longe de uma atitude da igreja adventista, por isso que não pode ser considerada seita: controle emocional. Olha só, seitas utilizam o medo, a culpa e a vergonha para manter seus membros submissos. Jesus chamava com amor e buscava seguidores livres e sinceros de coração. Aí você me pergunta, será que existe algum tipo de controle ou abuso emocional na igreja adventista? É óbvio que não. Como eu já falei, a igreja adventista é uma igreja muito transparente em tudo o que faz. É uma igreja que, quando uma pessoa
ela decide se tornar membro da nossa igreja, antes dela passar pelo batismo, ela recebe um estudo bíblico completo, contendo ali as 28 crenças fundamentais. Eu passei por esse processo. Quando eu me batizei no ano de 2013, eu e minha esposa, nós conhecemos a Igreja Adventista através do canal Novo Tempo, tomamos a decisão de ir para a igreja, nos tornar membros da Igreja Adventista, aceitando Jesus como Salvador. Porém, nós passamos por um processo que foi os estudos bíblicos. Toda semana ia um irmão ali da igreja estudar a Bíblia conosco e entender como que a igreja, de que forma que a igreja ensina suas doutrinas. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui da questão do sábado. Então nós aprendemos na Bíblia por que os adventistas guardam o sábado. Então, isso não é imposto, mas isso é estudado, pode ser discutido, aceito ou não. Tem pessoas, por exemplo, que recebem estudos bíblicos e não aceitam. Muito bem, vida que segue. Essas pessoas, elas são convidadas a continuar participando dos nossos cultos, a continuar participando, por exemplo, da lição da escola sabatina. Esse manual aqui no qual nós estudamos, de acordo com cada faixa etária, essa lição que eu estou aqui é a lição dos jovens, né, que compreende da idade de 16 a 34 anos. A escola sabatina, ela se reúne todos os sábados de manhã, onde nós estudamos, discutimos em unidades ali, como se fossem classes de aula mesmo, e as pessoas, elas discutem a lição, tudo feito de forma aberta e sem imposição, porque era assim que Jesus fazia. E é assim que nós fazemos também. Então, a igreja adventista não tem essa característica de controle emocional, de abuso emocional, e não pode ser considerada seita. O quarto ponto, exploração emocional e financeira. Olha só, líderes de seitas manipulam sentimentos e exploram os recursos dos outros. Já o cristianismo ensina que a doação deve ser voluntária e feita com alegria. Então, a pergunta: existe exploração emocional e financeira na igreja adventista? Aquela coisa de as pessoas... Você já deve ter visto líderes de igrejas aí que se dizem cristãs pressionando as pessoas para darem ofertas, devolverem dízimo, darem ofertas nas suas igrejas, e muitas vezes ofertas, valores totalmente distorcidos, né? Fazendo ali uma pressão, como se a pessoa não devolvesse um determinado valor, ela não receberia a bênção de Deus. Isso jamais aconteceu na igreja adventista. Eu desafio qualquer pessoa que esteja me assistindo agora a ir a uma igreja adventista, em qualquer culto da nossa igreja, em qualquer reunião, e você vai perceber que a nossa igreja, os nossos pastores ou os líderes que estejam ali pregando e dirigindo o culto, jamais vão ficar pedindo dinheiro para as pessoas. A Bíblia, ela ensina que a doação deve ser voluntária e feita com alegria. E é assim que nós ensinamos também. Sim, nós temos o sistema de dízimos e ofertas na igreja, porque esse sistema é bíblico, conforme está determinado lá em Malaquias capítulo 3. Porém, as pessoas, elas devolvem os seus dízimos e ofertas de forma voluntária. E se a pessoa não concorda com a sua doutrina e não quer devolver, não há nenhum problema, ela não vai ser impedida de participar dos cultos e nem das reuniões da escola sabatina, como eu mencionei. Então isso daqui, esse item, exploração emocional e financeira, não existe na igreja adventista. Por isso a igreja adventista não pode ser considerada seita. Outro item, 5, uso distorcido de temas apocalípticos. Seitas recorrem ao medo do fim do mundo para controlar. A Bíblia, porém, mostra que as profecias devem gerar esperança e preparo. Então, quantas vezes, na minha igreja mesmo, nós já promovemos classes bíblicas de estudo dos livros apocalípticos, né? Daniel e Apocalipse, e as profecias sempre são mostradas e estudadas com muita seriedade, tendo a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, nós utilizamos um método de interpretação que é: a Bíblia interpreta a si mesma. Então nós deciframos ali os códigos apocalípticos utilizando a própria Bíblia e sempre buscando despertar nas pessoas a esperança e o preparo para a volta de Jesus e para o fim de todas as coisas.
Então a Igreja Adventista não distorce as profecias bíblicas para causar medo ou para abusar emocionalmente das pessoas ou para fazer pressão para qualquer fim que não seja lícito, como eu mencionei, relacionado à questão emocional e financeira. Muito pelo contrário. Por isso, a Igreja Adventista não pode ser considerada seita. E o último ponto, nos quais as seitas utilizam, né, para poder controlar ali os seus membros, abusar dos seus membros, e que jamais é observado na Igreja Adventista: supressão da individualidade. Seitas rejeitam o pensamento crítico e exigem conformidade. A fé verdadeira, no entanto, incentiva a pensar, examinar e crer. Então, olha só, a Igreja Adventista é uma igreja que incentiva os seus membros a crescer espiritualmente e intelectualmente. É uma igreja que incentiva os seus membros a pensarem por conta própria. Assim como o Senhor Jesus Cristo disse, né? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus, ele nos incentiva a examinar as Escrituras por conta própria. E é assim que a Igreja Adventista também faz. É uma igreja que preza pela liberdade de pensamento. É uma igreja que, quando as pessoas discordam de alguma coisa ou há alguma controvérsia, a gente procura tratar sempre com amor, com respeito e incentivando as pessoas a pensarem e refletirem sobre as suas decisões. Exatamente como está descrito em Atos capítulo 15, quando havia alguma controvérsia na Igreja Apostólica, eles se reuniam em concílios. É assim que a Igreja Adventista faz, sempre respeitando a individualidade de cada um. Então, aqui para finalizar, né, o texto da lição, dessa maravilhosa lição da Escola Sabatina, diz o seguinte: as seitas operam com medo, controle e segredo. A Igreja Apostólica vivia com liberdade, responsabilidade e transparência, um modelo que continua atual e poderoso. E é exatamente assim que a Igreja Adventista procura também viver, de forma viver com liberdade, responsabilidade e transparência. Tudo que a Igreja Adventista faz é com bastante transparência. Eu sou membro dessa igreja há 13 anos e eu posso dizer sem medo de errar. Então, eu apresentei aqui 6 pontos, na verdade a lição, né, eu apenas comentei, 6 pontos que são muito próprios de seitas verdadeiras mesmo, dentro daquele significado que eu disse aqui no início do vídeo, e que não podem ser atribuídas à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas ficam repetindo aquilo que os outros dizem, né? Então, quando uma pessoa diz, a Igreja Adventista é seita, e muitas vezes aqueles que dizem isso nem procuram estudar as doutrinas da igreja, a história da igreja, como que a Igreja Adventista realiza os seus cultos, os materiais denominacionais da igreja, que estão aí à disposição de qualquer pessoa. Mas se você quer saber se a Igreja Adventista é seita ou não, leia pelo menos o livro Nisto Cremos, que contém ali as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O livro Nisto Cremos, como eu falei, ele está disponível uma versão em PDF, você pode baixar, fazer o download e estudar. Então, é isso que a gente precisa fazer. E isso, na verdade, é uma forma honesta e transparente de você procurar descobrir a verdade. Antes de ficar criticando, levantando falso testemunho na internet ou por aí afora, né? As pessoas, elas deveriam fazer isso, estudar para ver se as coisas realmente eram assim ou são assim. Então, eu espero contribuir de alguma forma, né, com esse vídeo, com essa exposição, algo que já está aqui na nossa lição da Escola Sabatina, desse trimestre, para que assim as pessoas elas possam entender que a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não pode jamais ser considerada seita. Se você conhece alguém que ainda acredita nessas mentiras, né, de que a Igreja Adventista é uma seita, já aproveita e envia esse vídeo, compartilha, para que assim essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Um forte abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.